Oi, meuzinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Cícera Barbosa e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma interpretação que eu tive do seguinte versículo. Segundo Nef 12, 22. Afastai-vos do homem cujo fôlego está em seu nariz, pois em que deve ele ser estimado? Eu reescrevi esse versículo do meu ponto de vista e eu vou ler ele para vocês. Afastai-vos do homem que confia no seu próprio fôlego, pois não foi o próprio Deus que em seu corpo soprou o fôlego da vida, o que deve ele, que nem por si mesmo respira, ser estimado. Lendo esse versículo, o que eu percebi é que não está falando sobre um adversário espiritual, não está falando sobre o inimigo, sobre Satanás. Está falando especificamente sobre o nosso inimigo natural, que é o nosso homem natural, porque afinal de contas, o homem natural é inimigo de Deus. A interpretação que eu tive foi que, basicamente, a gente não deve confiar no braço da carne, porque a carne é fraca. Exatamente. Que a gente nem respirar por nós mesmos a gente consegue. Isso é tudo Deus que nos proporciona. Então, quando a gente acha que a gente está mais certo do que o nosso Salvador e tenta fazer sozinho, certamente é a receita do fracasso, não do sucesso, do fracasso. Isso não significa que o nosso Pai Celestial não confia na gente pra gente tomar decisões sozinhos. Só que Ele confia que a gente vai tomar essa decisão baseada no nosso espírito. Porque o nosso espírito é um ser que já tá aqui há muito tempo. Já é um ser que foi preparado na pré-existência para vencer o nosso homem natural. A nossa batalha de fato é, claro, com o adversário. A gente tem ele tentando a gente o tempo inteiro, mas de fato, se fosse o nosso espírito contra Satanás, a gente ganharia. Mas como é o nosso espírito, vezes a nossa carne, vezes o Satanás, às vezes a gente vai cair em tentação. O que importa de fato é que a gente faça com que o nosso espírito ele reine. Como fazer com que o nosso espírito ele vença 90% das batalhas? A gente precisa manter o nosso espírito forte. Quando o nosso espírito está fraco, ele não consegue resistir, ele não consegue vencer o nosso corpo, porque o nosso corpo está muito mais ali, o nosso homem natural está muito mais ali ativo e sendo muito mais exercido do que o nosso espírito, o nosso lado, a nossa alma, o nosso espírito em si não está sendo cuidado, não está sendo administrado. Como é que a gente então pode fortalecer o nosso espírito? Primeiro de tudo que todo mundo conhece, que é o jejum, gente. O jejum, ele é a receita para fortalecer o nosso espírito. Isso, gente, o jejum. Nem todo mundo pode fazer jejum, mas existem 1001 maneiras de aplicar o jejum na nossa vida pessoal. Se você tem algum problema estomacal, você pode fazer um jejum de coisas, talvez jejum de redes sociais, jejum